capítulo de número 4 de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11, diz assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou ensinado, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu creio piamente que uma das maiores habilidades que Deus entregou ao ser humano é a capacidade de aprender, é a capacidade de desenvolver seus talentos, é a sensibilidade para ouvir, é a capacidade cognitiva para desenvolver a nossa percepção. Eu tenho a impressão que anos atrás, quando a gente ia na escola, eu não lembro de ouvir falar de psicopedagoga. É bem verdade que algumas vezes eu conhecia a diretoria da escola. Também sou do tempo que se assinava um livro quando havia algum problema, mas eu não lembro de psicopedagoga. Tenho o entendimento que é mais atual, é mais deste tempo. E qual é a função deste profissional? É discernir porque em uma sala de aula com 25 alunos, 4 não desenvolve a mesma capacidade, não consegue desenvolver o mesmo ritmo de aprendizagem dos demais. Então esse profissional vai perceber se é um problema na linguagem de comunicação, ou quem sabe o ambiente em que o aluno está inserido, porque a base e a regra é: se o ensino é o mesmo, todos deveriam aprender. Tenho a impressão que entre nós, às vezes, nós deveríamos questionar se a mensagem é a mesma, se a graça é a mesma, se a unção do Espírito Santo é a mesma, porque o desenvolvimento não é o mesmo. Porque nem todos os crentes conseguem dar a resposta, porque nem todos os crentes conseguem ter o posicionamento, é porque nem todos desenvolveram a capacidade de aprender, e aprender é uma prerrogativa para ser fiel e feliz. A Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Imaginemos que ao sair desta reunião, você tivesse que escrever 5 lições que você aprendeu em cada área da sua vida. É possível que você encontre um pequeno livreto ali na banca dos materiais, que eu escrevi, chamado Eu Aprendi, e escrevi 10 lições que aprendi de maneira geral, mas hoje eu quero falar algumas lições que eu aprendi no contexto missionário, algumas lições que eu aprendi para que a igreja avance, para que a igreja seja efetiva, para que nós saiamos da zona de conforto e venhamos viver o extraordinário de Deus. Alguém quer viver o extraordinário de Deus? A primeira coisa e lição que eu aprendi é que não dá para viver o extraordinário sem a capacidade de renunciar. Não dá para viver a dimensão missionária sem a capacidade de abrir mão de alguma coisa. E como nós somos apegados, como nós somos possessivos, prova disso é que quando nós vamos sair de casa, a gente olha para a esposa e diz assim: amor, dá a chave do meu carro. Onde é que está a chave do meu carro? Na verdade, o carro é mais dela pela lei e do banco pelo carnê do que propriamente nosso. Mas esse senso de possessão, que nem sempre é benéfico, na maioria das vezes nos centraliza em nós mesmos, nos impede de viver o extraordinário. Esta falta de capacidade sacrificial impede a igreja de ampliar as tendas, firmar as estacas e conquistar as nações. É por isso que você percebe que o teu filho tem 20 brinquedos, mas quando aquele primo vai chegar, e toda a família tem um primo que destrói brinquedos, quando aquele priminho vai chegar, qual é a tua instrução? De maneira que você quer proteger, mas você cria um pano de fundo de
crença que vai fazer ele se tornar egoísta. Você diz assim: guarda tudo, guarda tudo. Ele guarda 19 e ele sai no soco pelo 20º. Ninguém toca, é meu. Quando minha filha mais nova nasceu, lá no hospital em Montevidéu, depois começou a aprender a falar. Uma das primeiras coisas que ela aprendeu a falar, depois de dizer papai e mamá, pai e mãe, ela aprendeu a dizer: és mio, dámelo, é meu, me dê. Hoje, na autoridade do Espírito de Deus, Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu tenho o extraordinário para você, eu tenho um mover diferenciado para ti, para a tua casa, para a tua geração. Mas entre você e o que eu quero lhe dar, está o teu apego com aquilo que eu já lhe dei. Eu aprendi que sem capacidade de renunciar, ninguém vive o extraordinário. Eu tenho uma leve impressão que nos próximos 15 anos, esta geração vai ter que buscar na internet o significado da palavra sacrifício. Eu tenho a impressão que nós estamos sendo empurrados a conquistar o maior conforto, o maior amplo conforto possível, e nos esquecemos que o símbolo do Evangelho é uma cruz, e o grande resultado da maturidade cristã é dizer: eu estou crucificado com Cristo, glória. Quando Paulo escreve aos Filipenses, o texto que Paulo escreve aos Filipenses, nós temos que entender que ele escreve a partir de uma perspectiva de um prisioneiro de Cristo. Não obstante Paulo estar preso, ele escreve Filipenses como a carta da alegria. Inclusive no capítulo 4, versículo 4, ele diz que chega a ser um pecado não estar alegre ou não ser alegre. Mas quando ele fala no capítulo 3, versículo de número 18 e 19, Paulo diz assim: eu vos escrevo, e vos escrevo chorando. A grande questão, pastor Fabrício, é esta: o que faz o apóstolo chorar? Será que são os grilhões que estão apertando seus braços e suas pernas? Será que é a sensação de estar privado de liberdade? Ele explica: eu escrevo e escrevo chorando, porque alguns de vocês se constituíram inimigos da cruz, como alguém que sabe que a cruz, o madeiro, é o símbolo que a maldição foi tirada, e que o sangue foi vertido, e que foi aberto um novo e vivo caminho, é o símbolo da nossa fé. Mas Paulo diz assim: alguns de vocês se constituíram inimigos da cruz. Por quê, Paulo? Porque o Deus de vocês é o ventre, é uma geração apegada às coisas terrenas, e esqueceram da teologia paulina. Paulo disse: se eu esperar Cristo somente para esta vida, eu sou miserável. Eu sinto graça do Espírito de Deus, é providencial a minha vinda aqui, para dizer: o altar está aberto, quero ver quem tem coragem de sacrificar aqui esta noite. Alguns vão ter que buscar o significado de sacrifício. Escute o que eu vou dizer para você. Claro que é uma aplicação, mas eu sempre me questionei por que o Deus do Antigo Testamento, que ordenou sacrifício, ele chega no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e ele proíbe carne sufocada. E eu questionei por que um Deus que aceitou sacrifício, mas agora ele proíbe carne sufocada. E aí eu percebi que carne sufocada é um sacrifício que não sangrou, é um sacrifício que não custou sangue. Tem gente iludida vindo ao altar, crendo que está oferecendo um sacrifício vivo, mas sacrifício que não sangra é carne sufocada, sacrifício que não sangra. É por isso que o salmista Davi disse assim: quem sou eu, quem é o meu povo para dar algo a Deus, se de tuas mãos o recebemos e para as tuas mãos o damos? E ele diz: longe
depende de mim, te dar algo que não me custe nada. Feche os teus olhos, eu sinto um temor de Deus sobre a congregação, e o Senhor está inspirando você a uma viagem introspectiva, porque Ele está revelando aquilo que está obstruindo você de viver o extraordinário. Alguém abrirá mão de alguma coisa esta noite. Eu aprendi que sem a capacidade de renunciar, ninguém vive o extraordinário. Tem que abrir mão de alguma coisa, tem que entregar sobre o altar. Queridos, olhe para o pastor aqui, ó. Eu costumo dizer que aqueles que têm medo de entregar papel para Deus, jamais entregarão os filhos para o Senhor. Quem tem medo de entregar papel para Deus, jamais vai entregar a própria saúde. Paulo está se gastando. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, e ele diz: eu me gastarei, e eu me deixarei gastar por amor a vós, ainda que eu seja menos amado. Olha que extraordinário. Paulo está dizendo: eu vou me gastar, vou me deixar gastar. E aquele livro da CPAD, o pastor pentecostal, na descrição deste versículo, o autor diz que é um desgaste físico e é um desgaste psicológico. E perceba que Paulo não está baseado e fundamentado no princípio da reciprocidade, porque ele diz: ainda que amando-vos mais, seja eu menos amado. Está dizendo Paulo que não importa o que eu recebo de vocês, não importa o que vem na horizontal, o importante é o que vem na vertical. Se eu dou alguma coisa daqui para lá, é porque primeiro eu recebo de lá para cá. Quem está recebendo de Deus, oh glória. Eu aprendi que sem a capacidade de renunciar, eu não posso viver o extraordinário. Eu aprendi, em segundo lugar, que a minha tarefa é mais fácil, é só pregar. Quem converte ainda é o Espírito Santo. Às vezes nós invertemos os papéis e sofremos pela falta de resultado. Nunca o Senhor nos orientou a nos preocupar com o resultado. Do resultado é Deus que cuida, mas nossa tarefa deve ser cumprida, que é pregar o Evangelho. Eu aprendi que minha tarefa é pregar, mas a tarefa de Deus é converter. Aprenda o que eu vou lhe dizer e com temor lhe digo. Eu tenho dito para a igreja que eu sou o pastor. A fé vem pelo ouvir, mas é praticada pelo falar, porque a Bíblia diz em Coríntios: crie, e por isso eu falei. Se alguém ouve, tem fé, mas se tem fé, tem que falar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e foi dormir. Só pode dormir, só pode descansar quem já lançou a sua semente. Quem não lançou a semente não pode dormir. Só que o texto diz: lançou a sua semente e foi dormir, e despertando ele do sono, não sabendo como e quando, aquilo que era semente se tornou erva, o que era erva se tornou espiga, e a espiga estava cheia de grãos. Então se ouve a voz: é chegado o tempo da colheita. Quem vai lançar a semente? Escute o que eu vou lhe dizer no temor do Espírito Santo. Se você está nesta reunião aqui e qualquer outra coisa está roubando a sua atenção, qualquer outra coisa, seja um aparelho, está roubando a sua atenção, eu vou repetir a frase que Deus falou comigo na terça-feira lá no Templo Central em Antônio Prado. Deus me disse assim: a mensagem que você deixa de ouvir em um culto por motivo de distração é exatamente esta palavra que vai te fazer falta amanhã. Repito, a mensagem que você deixa de ouvir em um culto por motivo de distração é exatamente esta palavra que vai te fazer falta amanhã. Se Deus está falando sobre sacrifício, amanhã Ele apresentará um altar para você. Quem recebe esta palavra, bendito Deus. Eu aprendi que minha tarefa é só pregar, a tarefa de Deus é converter os corações. Se você ler Atos capítulo 16,
Você vai ver que Paulo, ele insiste querendo ir pregar em Bitínia, quer pregar em Mísia, ele quer pregar na Ásia, e o Espírito Santo lhe priva, não lhe dá autorização, e à noite ele ouve, e ele tem uma visão, e a visão é esta: um varão macedônio se apresenta, e a voz dizia assim: passa a Macedônia e nos ajuda. No capítulo 16, versículo 14, o texto diz que o apóstolo está pregando, e Deus abre o coração de Lídia. Olhe para mim, a minha tarefa é pregar, a tarefa de Deus é abrir os corações. Quem tem a chave do coração é Deus, mas se eu pregar, Deus vai abrir o coração. Eu recebo autoridade para dizer: você volta para a empresa amanhã, mas volta para pregar, e Deus vai abrir os corações. Você volta para o teu contexto da sociedade amanhã, mas você volta na autoridade do Espírito Santo para pregar. Se você pregar, Deus fará obras extraordinárias. Nada pode impedir Deus de agir se a igreja pregar. Por que será? Não posso falar de Sara, estou falando de maneira genérica. Por que será? Não há tantas conversões. Alguém já me disse assim: é porque o tempo é mais difícil, os pecados de hoje. Não. Pecado sempre houve, só não havia exposição porque não tinha rede social. Você crê ou não crê nisso? Fofoqueiro sempre teve, só que agora eles têm um lugar para eles botar a fofoca deles, é na internet. Falar mal da igreja sempre tem gente que falava, só que agora eles conseguem falar na internet. Pecado sempre teve. Então o coração sempre foi duro pelo pecado. Não é que hoje ele está mais. O problema é que nós nos detemos e paramos de pregar o evangelho. Se nós pregarmos, Deus vai amolecer os corações. Se nós proclamarmos, Deus vai fazer. Não depende de você, a tua parte é facinho, é só largar a palavra e dizer: Senhor, já preguei, agora é contigo. Deus disse: então deixa para mim, que o que tu não pode fazer, eu faço, e faço com excelência. Oh glória! Em terceiro lugar, eu aprendi que o reino de Deus e as missões, o reino de Deus e as missões, é o solo mais fértil para se plantar uma semente. Eu tenho a impressão que nós temos dificuldade de ampliar nossa mente sobre isso. Queridos irmãos, eu estou falando aqui porque eu vivo isto e vivo todos os momentos. Eu descobri um segredo e um mistério. É claro que quando eu falo isso, quem sabe não há uma comprovação no seu interior, porque você me vê pregando. Eu não sou o seu pastor, eu não convivo contigo, eu não vou na sua casa, mas as minhas ovelhas, quando elas me ouvem, elas entendem o que eu estou falando. E como eu estou falando aqui, possivelmente está sendo transmitido, pode ser que as minhas ovelhas ouçam esta mensagem. Mas eu descobri um mistério: quando eu preciso de algo, a chave de Deus não é eu pedir algo para alguém, é eu oferecer algo para alguém. Deus não muda o seu método, Deus não muda aquilo que Ele estabeleceu, e o que Deus estabeleceu é o princípio da generosidade. Eu tenho uma matéria que ministro na nossa escola de missões, que é missões e finanças, e eu lembro que nós fizemos uma pesquisa entre os alunos, e a tarefa era esta: eles deveriam pesquisar entre 10 crentes da igreja, quanto eles gastavam por mês em refrigerante, e quanto eles gastavam em obra missionária. Passou um tempo, um aluno veio com os olhos cheios de lágrimas, com o queixo trêmulo, e eu pensei que havia dado um conflito entre eles. Eu disse: fala, meu irmão, o que é que aconteceu? Ele disse: pastor, eu terminei a minha pesquisa. E eu disse: meu irmão, me dê o resultado. Aqueles crentes, ele não fez por um mês, ele estendeu a pesquisa pelos 12 meses do ano. Alguém vai achar apavorado, estranho, mas eles gastaram, especificamente aqueles irmãos, 12 mil reais e uns quebrados durante o ano em refrigerante, claro, 10 famílias. E eu perguntei quanto eles ofertaram nos últimos 12 meses. Eles não passaram de 300 e poucos reais para a obra missionária. Aí eu começo a perceber porque
porque marcas de refrigerante são conhecidas em lugares que Jesus não foi mencionado. É porque nós patrocinamos reinos terrenos e nos esquecemos que tudo que Deus nos deu, repito, tudo que Deus nos deu, Ele nos deu para aliviar a dor do aflito. Recebe esta palavra. Eu vou ser aqui firme. Tudo que Deus nos deu, Ele nos deu para aliviar a dor do aflito. Haverá um dia de juízo e Deus sabe ponderar as coisas. Deus é equilibrado. Ele mesmo inspirou Salomão em Eclesiastes para dizer que é dom de Deus que o homem possa comer e desfrutar do fruto do seu trabalho. Deus sabe o que é descanso, Deus sabe o que é lazer, e Deus valoriza isto. Mas deixa eu usar uma figura de linguagem. Diante do trono, onde Deus vai nos julgar, vai chegar o momento que Ele vai dizer assim: vem, roupa de marca, porque para mim Ele não tinha, mas para ti Ele tinha. Vem, social, porque para mim Ele não tinha tempo, mas para ti Ele tinha. Eu sinto o temor de Deus hoje aqui. Ele vai chamar os nossos carros, Ele vai chamar tudo aquilo que foi exacerbado, que foi exagero, que foi distração. Creia você ou não creia, há um livro de obras que estão registrando os nossos atos. Eu aprendi que o reino de Deus e as missões é um solo fértil. Quem aqui tem plantado e tem colhido, dá glória a Deus por isso. Um dia de manhã, aleluia, nossa ceia pela manhã em Antônio Prado, eu estava para encerrar a ceia e o Espírito Santo veio e falou comigo: lance para a próxima ceia a manhã da generosidade. Rápido assim, eu disse: mas como, Senhor? E o Senhor me instruiu. Parei a igreja e disse: queridos, o Espírito Santo falou com o pastor. Quem crê que Deus fala com o pastor? Ele disse: amém. Eu disse: na próxima ceia será a manhã da generosidade. Eu vou explicar. Cada um de vocês vão ser dirigidos pelo Espírito Santo, e vocês vão trazer um presente para algum irmão que Deus falará ao coração de vocês. Olha que extraordinário. Deus ia falar, como se fosse o amigo secreto, mas quem ia soprar o nome era Deus. Beleza? Passaram uns 30 dias, chegou a próxima ceia. Foi interessante porque igreja do interior chega a cada presente, até repolho chega de presente. Eu acho lindo isso aí. Se bobear, até caixa de banana chega, né? Mas também não é só interior, chega aquelas outras cocitas más. E os irmãos vieram chegando com seus pacotinhos de presente, alguns sem nada, outros com 2 ou 3. Terminou o culto de ceia, eu disse: meus irmãos, agora você vai até a pessoa que o Espírito Santo lhe impulsionou, lhe dirigiu. Irmãos, quase começamos o culto de novo. Uma glória de Deus tomou conta do ambiente. Sabe por quê? Tinha aquele irmão que disse: não, mas o fulano nunca olhou para mim. E justamente aquele que ele cria que nunca tinha olhado para ele, agora estava chegando com um presente em mãos para dizer: Deus mandou eu te abençoar. Várias lições foram aprendidas. Entre elas nós aprendemos que nem sempre a minha percepção é uma leitura correta do que acontece. Às vezes eu penso que ninguém me vê, mas alguém está de olho em mim. Também aprendemos ali que alguns levaram presentes, mas não ganharam, porque a tua generosidade não depende do que os outros fazem por ti, mas aquilo que Jesus já fez por ti. Quem recebe esta palavra, a glória de Deus tomou conta. Levante a tua mão e receba esta palavra. Tem coisas na sua vida que não lhe pertencem mais. Vou repetir: tem coisas na sua vida que não lhe pertencem mais. Entre você e o que Deus tem para lhe dar, você tem que abrir mão e plantar aquilo que você já tem. Quem recebe esta palavra hoje, oh glória. O doutor Billy Graham disse assim: Deus não tira nada de nossas mãos se não for para substituir por algo melhor. Eu não sou o doutor Billy Graham, mas eu digo para vocês: Deus dará de tudo para quem não é dono de nada. Aleluia.
Eu estive em uma de nossas igrejas, uma sede, e eu estava pregando, e aquele líder foi tão infeliz, mas tão infeliz, porque ele pediu para o missionário local da igreja, local, urbano, se levantar, alguém integrado na igreja, e ele olhou para aquele irmão, que não tinha muita expressão, e disse assim: meus irmãos, a ofertinha que vocês dão é para manter esse irmão aqui para ele pregar. Aí ele disse assim, ó, olha que infelicidade. Aí vocês dando a ofertinha, vocês podem dormir no domingo, hein? Pode dormir no domingo, pode descansar de tarde, que ele vai evangelizar no lugar de vocês. Tu acha que o reino de Deus funciona assim? Você acha que o reino de Deus funciona assim? Não funciona assim. Você tem que plantar no reino, mas você tem que se entregar para esse reino também. Deus aceita a tua contribuição, mas Deus não abre mão da sua vida. Quem recebe esta palavra é o que eu aprendi. Oh glória, aleluia. Eu nunca vou esquecer, minha irmã. Eu estava em Canelones. Eu contei hoje de manhã para os irmãos lá no seminário. Eu nunca vou esquecer, eu era missionário. Tenho até hoje, esta bicicleta está lá na sala de aula da Escola de Missões. Ela me acompanha já há uns 18 anos, porque eu recebi ela emprestada para eu evangelizar em Canelones. E eu sempre, na missão, usei a roupa da marca Dos Outros. Alguém conhece essa marca? Dos Outros. Quando não tinha Dos Outros, era da marca Simidão. Simidão eu tenho, Simidão eu não tenho. E para esse corpo aqui, é moda infantil. Agora eu estou mais gordo, imagina. Eu tinha 17 quilos a menos. E aquela camisa, quando eu pedalava a minha bicicleta, ela voava assim. E a minha bicicleta, até hoje, ela leva o título, chamam ela de búfalo. Esse é o apelido pelo guidão que ela tem, que é feio demais. Quando eu pisava no pedal, eu creio que 2 anjos pedalavam comigo. Tamanho era o peso daquela catraca, era uma coisa extraordinária. E eu lembro que um dia eu estava nas ruas de Canelones, e eu tive vontade, eu era menino ainda, eu tive vontade de comer um salgadinho, e eu tive vontade de tomar uma Coca-Cola. E aí quando eu olhei para os meus bolsos, o valor dava para um e não dava para o outro, ou dava para o outro e não dava para um. E eu disse, só esses pesos eu tenho. Pensei, vou comprar o salgadinho, porque água ainda tem na torneira. Eu achei tão interessante o cuidado de Deus com aquele que cuida da sua obra, que quando eu entrei naquele mercadinho pequenino, e eu comprei aquelas papitas fritas, como nós chamávamos, aquele pacotinho de salgadinho, e disse graças. Quando eu saí na rua, e eu abri aquele pacotinho, tinha um pequeno selo lá dentro, que dizia assim, ganaste uma Coca-Cola, você ganhou uma Coca-Cola. Quem faz a obra de Deus, Deus cuida até nos mínimos detalhes. Deus não fica devendo nada para ninguém. Recebe esta palavra em nome de Jesus, oh glória. E eu vou terminar minha mensagem nesse último ponto. Eu aprendi que a obra missionária não pode ser feita sem o poder do Espírito Santo. Qualquer ir e vir sem o poder do Espírito Santo pode ser chamado de turismo, de passeio, de visita, mas não de obra missionária. Escute o que eu vou dizer para você. Há um livro que o título é O Deus Esquecido, o Espírito Santo. Se você estudar a história da igreja, você vai ver a dificuldade que foi ser feito um tratado sobre o Espírito Santo. Você encontra tratados de cristologia e não de pneumatologia. E eu descobri que por mais que os teólogos conseguissem descrever a doutrina de Cristo, não significava dizer que eles eram cristocêntricos, porque só pode ser cristocêntrico quem está cheio do Espírito Santo. J.I. Parker, no seu livro Caminhando no Poder do Espírito, ele diz que o Espírito Santo é como um holofote que faz Cristo aparecer para nós, oh glória. Não dá para caminhar sem o poder do Espírito Santo. Não dá para se atrever a ir em qualquer lugar sem o poder do Espírito Santo. Jesus olhou para os seus discípulos, Lucas capítulo 9, ele deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, mas era naquela missão. Mas quando ele percebe que a missão vai se ampliar, ele diz assim,
vocês vão receber a promessa que de mim vocês ouviram, mas a recomendação é esta: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, enquanto eles questionam sobre assuntos do governo, e eles dizem, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, eles estão dizendo, nós não aguentamos mais a pressão e a opressão do Império Romano, tira isso de nós. Jesus diz assim, não cabe a vocês saber tempos ou estações que o próprio Deus e Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Atos capítulo 2 diz assim, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Lá pelo versículo 6 diz que enquanto eles falam cheio do Espírito, correu a multidão para ver. Lá depois do versículo 11 diz, e Pedro e os demais se levantaram e pregaram a palavra. Quem aqui quer estar cheio da presença do Espírito Santo? Está faltando nós sentirmos esse empoderamento. Queridos, eu vou concluir com esse pensamento e vou orar. Eu sou de um tempo que nós ouvíamos falar de católicos nominais. Sabe o que é um católico nominal? Ele tem uma religião por herança. Se ele for na igreja, é no primeiro semestre na Páscoa, portanto hoje ele cumpriu, e é no segundo semestre no Natal, e acabou. Lamento dizer aos irmãos, com temor digo, nós estamos vivendo tempos de crentes nominais, crentes que nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e lamento dizer aos irmãos, com temor eu digo, crentes que não tiverem experiência com o Espírito Santo, eles serão religiosos, eles ocuparão templos e lugares nos templos, mas eles não encontrarão o Senhor, porque regeneração, novo nascimento, é a obra que o Espírito Santo faz. Nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência de conversão, mas uma experiência de empoderamento também, senão nós vamos ficar atemorizados, trancados, intimidados. Eu aprendi que sem o poder do Espírito Santo nós não vamos conseguir fazer missões. Posso orar? Nos coloquemos em pés em nome de Jesus. Sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer nem os nossos pecados, quanto mais pregar o Evangelho a toda criatura. Olhe para mim aqui, ó. Eu oro praticamente todos os dias pelos meus 2 filhos nesse aspecto. Vou repetir. Eu oro praticamente todos os dias pelos meus 2 filhos nesse aspecto. Eu digo, Senhor, dá uma experiência para eles. Meus filhos ministram louvor, estão envolvidos na simplicidade do Evangelho, como Paulo diz, que esteja em submissão e modéstia, mas isso é insuficiente. Nós precisamos de uma experiência com o Espírito Santo. Queridos obreiros, com temor eu digo aos senhores, nosso altar não pode ter cinzas, tem que ter fogo. O nosso altar não pode ter cinzas, tem que ter fogo. Queridos, ouça o que o pastor está dizendo. Se para a constituição dos diáconos em Atos 6, a prerrogativa é que eles eram cheios do Espírito Santo, a prerrogativa não mudou, tem que ser cheio do Espírito Santo. O inimigo não teme um homem zarrão, forte, mas ele pode temer um pequenininho cheio do Espírito Santo.
Eu quando entro, eu vou dizer algo que alguém vai dizer assim, pastor, mas eu acho que é arrogância. Não é. Quando eu entro na cidade que eu sou o pastor, quando eu venho sentido Serra, tem uma plaquinha que diz assim, ó, Antônio Prado a 2 quilômetros. Quando eu vejo aquela plaquinha, tem um negócio que move aqui dentro de mim. Estou voltando para a terra que Deus me plantou. Oh glória! Vou dizer algo para os senhores e para as senhoras. Quando eu entro no pórtico da cidade que está escrito Benvenuti Antônio Prado, eu tenho a impressão que quando o diabo olha para dentro do meu carro, ele não me vê, ele vê entre o volante e o banco uma tocha de fogo dirigindo aquele carro, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Oh glória! Oh glória!